FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Olá amigos, olá amigas. O Entrevista do Canal Futura está trazendo uma coleção de pessoas muito interessantes que saíram da sua zona de conforto para produzir ciência, para produzir tecnologia e principalmente melhoria para o nosso país. O Estevam Gasparotto é um exemplo clássico disso. Ele está procurando desenvolver métodos que aumentem a sustentabilidade das florestas de produção no Brasil. Ele é portador de um projeto de PIP, de Parceria de Inovação e Pesquisa nas empresas da FAPESP, mas ele vai contar melhor do que eu como é que ele chegou nisso, qual que é o produto e como é que foi sua trajetória para sair da academia e passar a empreender. Um prazer receber você, Estevam. Prazer é meu, professor. Então, me conta, a tua empresa chama Trivia, não é isso? Trivia Forest Technologies, né? E ela tem uma função de desenvolver tecnologias nacional, a gente se orgulha muito de estar desenvolvendo uma tecnologia nacional para o setor de florestas plantadas, né? A gente sabe que as tecnologias que a gente consegue estar desenvolvendo, elas têm uma aderência grande para vários setores, mesmo para florestas naturais, mas aí é só uma questão de timing, a gente está direcionando primeiro as florestas plantadas, mas o que a gente está fazendo dentro da Trivia é desenvolver soluções que auxiliam no monitoramento dessas florestas, gerando dados para ajudar os proprietários dessas florestas a tomarem melhores decisões de manejo. Bom, então, como é que funciona mais ou menos? Você põe um sensor na árvore que mede o quê? A solução da Trivia, ela é uma solução ampla, assim, do ponto de vista tecnológico, chama Smart Forest. A Smart Forest é uma tecnologia, é uma plataforma online de processamento de dados florestais. Essa plataforma online de processamento de dados, ela consegue entender dados que vêm de diferentes formas. Uma dessas formas desses dados chegarem na plataforma são sensores sem fio, que a gente chama de sensores IoT, que vem da tradução em inglês de Internet of Things, que é a internet das coisas. Isso é uma revolução que vai acontecer, já está acontecendo em vários setores da indústria e no nosso dia a dia, onde todas as coisas estão conectadas na internet. E uma das coisas que a Trivia quer conectar na internet são as árvores. Então a gente brinca que uma das nossas missões é conectar as florestas ao redor do mundo na internet. Então uma vez que a gente instala os nossos sensores nessas árvores, a gente passa então a monitorar o crescimento dessas árvores ao longo do tempo, numa frequência muito maior. Então a gente começa a pegar dados, por exemplo, diários de quantos milímetros uma árvore cresceu em um dia. E esses dados a gente consegue correlacioná-los com variáveis climáticas, por exemplo. Então temperatura, umidade, precipitação. Quando a gente faz isso, a gente gera uma base de dados grande, a gente consegue desenvolver novos métodos de análise de dados e, principalmente, entender como essas variáveis climáticas interferem no desenvolvimento da floresta, buscando manejar de uma maneira mais sustentável as florestas para fins produtivos. Isso é importante, principalmente na indústria de celulose, né? O Brasil é um grande produtor mundial de celulose, mas entre plantar uma árvore e ela está pronta para ser utilizada do ponto de vista industrial, não acontece de um dia para o outro. Exato. Então a empresa precisa saber se não tem estoque demais, se ela pode plantar mais e invadir territórios de produção de alimento, ou pode faltar matéria-prima e com isso provocar desemprego. Então isso colocar inteligência, né? Ela melhora não só, digamos, a previsão das coisas, mas aumenta a sustentabilidade, né? Você consegue ter mais segurança num negócio desse. Exato. As florestas plantadas, pinos, eucalipto e tem outras espécies que estão despontando, elas têm um papel fundamental de reduzir a pressão sobre as florestas nativas, né? Então, é uma árvore que ela foi plantada para ser cortada
e para abastecer a indústria produtiva. As nossas florestas crescem aqui no Brasil mais rápido que qualquer outro lugar no mundo. Uma plantação de eucalipto aqui no Brasil, a idade de corte vai chegar em torno de 6, 7 anos. Se você for no Canadá, por exemplo, essa idade é 80 anos. Então, somos extremamente competitivos no desenvolvimento dessas florestas. Elas alimentam a base da cadeia para diversas coisas, papel higiênico, papel de escrever, remédios, fármacos, mesas, né? E o nosso intuito é gerar informações para que essas florestas sejam otimizadas do ponto de vista produtivo, né? E do ponto de vista da sustentabilidade do negócio florestal. O que o senhor comentou é realmente verdade. Então, uma indústria florestal, que ela precisa daquele insumo, que é a madeira, para abastecer a fábrica, ela sempre está olhando lá no futuro, lá daqui 7 anos, se ela vai ter madeira suficiente para abastecer a fábrica. E como que ela sabe se ela vai ter madeira suficiente? Ela só sabe se ela for medindo a que taxa de crescimento as florestas estão crescendo. Aí, conforme ela tem essa informação, ela começa a se planejar melhor para saber, por exemplo, se ela vai precisar fazer uma reserva de caixa para comprar madeira no mercado, se ela vai precisar plantar mais área, ou o que a gente espera produzir resultados, né, tá gerando informação para que se maneje melhor a floresta e extraia mais produtividade de uma mesma área. Bom, Stefano, estou querendo saber como é que funciona esse sensor que mede tanta coisa. Eu trouxe aqui, professor, um dos sensores da família Smart Forest. Então, a família Smart Forest tem sensores para diversas aplicações. Esse é um dos principais, que é o nome técnico desse sensor, chama dendrômetro. Então, ele tem características técnicas que são únicas no mundo, tanto de range de medida, de resolução de medida, de precisão. E esse sensor, basicamente, a instalação dele é muito simples, né? Quer dizer, ele mede vários tamanhos com grande precisão, é isso? Sem necessidade de indo para o campo fazer qualquer tipo de manutenção, né? Puxa vida. Então, aqui, por exemplo, eu vou demonstrar, tem um pedaço de bambu, e aí, no caso, a instalação desse sensor, ele funciona assim, né? Então, ele tem um mecanismo bem parecido com o de uma trena retrátil, né? E a instalação dele, basicamente, ele abraça a árvore. A partir do momento que ele abraçou a árvore, ele já está medindo o quanto essa árvore vai crescer, né? A gente consegue acessar essa informação do celular, se eu estiver em campo, na floresta, ou do computador, com os dados online na nuvem. Esse negocinho consegue medir algo parecido com um fio de cabelo. Bom, então, parece que é simples, né? Mas é um negócio muito legal. Bom, e qual que é o futuro da Trivia, né? Porque você está mostrando que você tem uma tecnologia competente, o mercado primeiro está aceitando isso, essa empresa está conseguindo colocar inteligência a ponto de levar inteligência para as árvores. A empresa começou com 3 fundadores, engenheiros florestais. Hoje a empresa já tem 11 pessoas no time e a nossa expectativa é continuar crescendo esse time, porque a gente está recebendo reconhecimentos que estão endossando que a tecnologia que a gente está desenvolvendo faz sentido e tem aderência para o mercado, né? Recentemente, a Trivia recebeu um prêmio mundial de inovação florestal. Isso foi um orgulho muito grande para a gente, poder estar representando o Brasil lá fora, junto com outras indústrias. Então, foi um prêmio que a gente ganhou na Alemanha, chama Blue Sky Award, promovido aqui no Brasil pelo IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores. Isso nos honrou muito e nos deu mais fôlego e ânimo de continuar nessa jornada, né? E assim, hoje a Trivia já tem grandes clientes, então as 2 maiores empresas produtoras de papel e celulose já são clientes da Trivia, onde a gente já está desenvolvendo trabalhos junto com esses clientes, né? E a gente está monitorando diariamente o crescimento dessas florestas, já gerando resultados e inteligências, por exemplo, de como as variáveis climáticas estão interferindo no desenvolvimento dessas florestas, e gerando o que a gente chama de Big Data, né? Uma grande quantidade de dados que vai proporcionar que a gente desenvolva novas análises, desenvolva novos métodos de manejo para poder chegar na etapa de recomendação. Então, como manejar melhor a floresta para extrair a melhor produtividade dessas áreas. E nossa expectativa é continuar crescendo. A gente já tem procuras assim, de empresas da América do Sul. Eu estava respondendo uma mensagem de uma pessoa da Malásia procurando a gente. Então,
esse prêmio, essas procuras que a gente tem recebido mostram que o que a gente está desenvolvendo dentro da Trivia tem uma aderência global. E isso muito anima a gente e dá vontade de continuar nesse desenvolvimento. Então, como eu disse no começo, né, que a nossa missão é conectar as florestas do mundo na internet, o nosso sonho é ser uma empresa global. E a gente está caminhando para isso. Não só o empresário tem que usar a ciência, mas você pode, sendo da ciência, pode virar empresário. Como é que é isso? Eu fiz um estágio, assim, foi um estágio muito intensivo. A gente mediu quase 5.000 hectares. E a partir daquele ponto eu comecei a pensar, pô, é uma atividade manual repetitiva. Será que não tem como a gente melhorar essa operação, né? Então, ainda na graduação, fiquei com a pulguinha atrás da orelha. No próximo do término da graduação, tive a oportunidade de fazer um estágio numa grande empresa florestal, a maior empresa florestal aqui do Brasil, e também no setor de inventário e mensuração florestal. Aprendi mais, assim, da rotina do dia a dia e tudo mais. Fui convidado a continuar na empresa, mas eu senti que eu precisava aprender mais. Ainda a graduação tem um aspecto mais horizontal, né? E eu entendi que eu precisava aprender mais aquela disciplina. E aí eu fui fazer um mestrado. Então eu fiz meu mestrado na USP, na Exalc, na área de manejo florestal também. E parte do meu mestrado eu tive a oportunidade de fazer fora, fiz no Canadá. Chegando no Canadá, apesar de ser um país florestal também, ele é um país reconhecido dentro da nossa ciência florestal, de ser um país muito avançado na ciência florestal, né? Chegando lá, eu fui entender os processos de como se mede floresta no Canadá. E eram exatamente os mesmos que a gente fazia aqui. E aí eu comecei a pensar, pô, um país referência no mundo que mede floresta, da mesma forma como a gente mede aqui, pode ser que tenha uma oportunidade aí, até a nível global, de melhorar essa ciência, essa tecnologia. Eu gosto muito de estudar, então eu fui procurar estudar, eu sou engenheiro florestal, fui procurar estudar eletrônica por conta própria, né? E hoje a eletrônica está muito mais acessível você tem um movimento maker acontecendo, então ela está acessível para a comunidade como um todo. E aí começou a vir o feeling da eletrônica. Voltei do Canadá, apliquei o projeto para o PIP e fui contemplado ainda sem a empresa constituída. E aí isso foi o viabilizador da empresa. Então, a partir daí a gente começou a apresentar o projeto a empresas e tudo mais, e a gente viu que o que a gente está fazendo a ideia surgiu quando eu estava na academia, e ela está se viabilizando em uma solução que tem aplicação de mercado. Então isso é muito importante. Bom, Estevão, a gente vai ter que parar por aqui. Vai dar vontade de fazer essa conversa crescer, assim como as árvores medidas pelo Estevão. Toda vez que eu acabo de fazer uma entrevista, eu espero que aconteça com vocês, tem coisas na televisão que você sai pior do que depois que assistiu. Eu acho que esse é o tipo da série, de entrevista, que você sai melhor depois do que você vê. Pelo exemplo, pela possibilidade de dar valor, autoestima ao nosso país e dar espaço para gente como o Estevão, que faz... O Estevão ele conseguiu sair do caixote, da zona de conforto e fazer o novo e o melhor para o nosso planeta. Bom, essa conversa vai estar à disposição de vocês no Futura Play. Lá você pode ver essa conversa e todas as outras das pessoas interessantes que passarão por aqui, nessa aula que mostra, uma espécie de sala de aula virtual, eletrônica, sobre como é que a ciência impacta o nosso cotidiano. Vem com a gente que vai ser muito legal.